amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Hoje são 25 de janeiro de 2020. Meus amigos, como sempre, vou falar aqui nessa tribuna de assuntos interessantes para o Brasil. Hoje eu vou me adiantar à sucessão de Bolsonaro. Estão desde já preparando a candidatura de Huck, o marido da Angélica, para ser candidato à presidência da República vitorioso. Estão jogando uma esquinha aqui, outra por lá, para promover o nome dele. E ele é esperto, apesar de que seria mais um mal para o Brasil. Uma pessoa inexperiente, seu menor traquejo político, apresentador de um programa medíocre, para presidente do Brasil seria uma aventura muito longa, uma aventura muito louca. Então eu me arrisco aqui a dizer que o Huck será candidato a presidente da República e será um candidato forte, porque tem à frente dele, não é por trás, é pela frente mesmo, a Rede Globo, que quer alguém dela dentro do Palácio do Planalto para retomar os benefícios, a moleza que sempre teve dentro do poder executivo, dentro do governo brasileiro. Então estão preparando um homem deles para cumprir esse papel de joguete, de marionete lá dentro do Palácio do Planalto. Mas eu lanço daqui um alerta ao povo brasileiro. Nessa mídia modesta, mas que tem abordado assuntos muito grandes aqui, assuntos de interesse do Brasil, e esse, a presidência da República futura, que já coloco aqui, é o maior. Nós não podemos, minha gente, votar no Huck. Temos que procurar uma alternativa dentro dos partidos políticos, daquelas pessoas que militam politicamente, que não seja comprometido com a corrupção, com aquele velho estado de desgraça, de corrupção que vivia e convivia o Brasil. Então eles estão preparando o Huck, como quem não quer nada, mas querem muito. Outro candidato certo, que já deve estar rompido com o presidente da República, é o Sérgio Moro. Jair Bolsonaro é enciumado com o prestígio de Sérgio Moro. Ele, Bolsonaro, também será candidato e não quer ficar cevando um candidato para militar contra ele numa futura candidatura a presidente da República. Temos outros aí que surgirão dos partidos políticos, mas esses já se adiantam. Jair Bolsonaro, que é presidente e quer a reeleição, apesar de ter dito antes que era contra, quer a reeleição, mas eu, desta feita, estou muito cabreiro. Acredito que ele não consiga. O Lula, se a condição jurídica dele permitir na época, com certeza será candidato, será um perigo muito grande para o sistema político brasileiro. Contudo, se o sistema jurídico permitir, ele será candidato. E será um forte candidato. Mas acredito eu que, assim como Bolsonaro, vão se digladiar e as pessoas, os eleitores no Brasil, vão sair por uma terceira via. Anote. Vão sair por uma terceira via.
Outra coisa que nós não podemos esquecer e nem descurar é a pretensão do Jair Bolsonaro ser um ditador, um governo duro. Temos aí pela frente mais 3 anos de governo dele. Se Deus permitir, desculpe. Contudo, ele está esperando uma pequena oportunidade para endurecer o jogo. Isso é o que a gente pode perceber, até pelo comportamento dos filhos deles, que quando estão calados, são mais eloquentes. Essa é a realidade. O Bolsonaro colocou em risco a carreira política dele ao colocar os filhos na política. Família dentro de empresa e dentro do mesmo partido político do pai ou do avô, do mesmo sistema, é um problema. Porque o sistema político brasileiro, o sistema político é corrupto em si. É corrupto em si. Agora, com o financiamento de campanhas públicas, acredito eu que, apesar de ser contra esse fundo eleitoral e esse fundo partidário, acredito eu que a corrupção vai diminuir muito. Mas de ver a eleição do Bolsonaro, que custou muito pouco. Não custou 10% da campanha do Lula e do Aécio Neves. Aécio Cunha da Neves. O neto de Tancredo, que todo mundo já até esqueceu. Meus amigos e minhas amigas, ainda falo lá no fundo um pouco da candidatura à presidência da República de Flávio Dino, governador do Maranhão. É um candidato forte. Vejam bem, porque ele tem bandeira. Ele tem bandeira que é educação. Ele colocou o salário dos professores do Maranhão, maranhenses, o mais alto do Brasil, o maior piso. Isso é para respeitar, e professor e médico é que elege prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Se os docentes do Brasil segurarem a bandeira de Flávio Dino, ele será o campeão, será eleito. Não esqueçam isso que eu estou dizendo. Contudo, nós temos aí o candidato forte que deve preocupar as pessoas na hora certa, que é esse Huck. Huck porque é um embrulho da Rede Globo. É um embrulho de fezes para prejudicar o Brasil. É por isso que ele está chegando aí. A mulher dele até diz, eu já me acho até primeira dama. A primeira dama do inferno. Essa é a realidade. Meus amigos e minhas amigas, nós temos quase 40 partidos políticos no Brasil. Então daí, já que no Brasil só pode ser candidato através de partido político, então daí, desses quase 40 partidos, pode sair qualquer coisa. Então nós podemos eleger qualquer coisa, porque qualquer que saia candidato tem a chance, nem que seja de 1%, 0,5%, 1/4%. E se existe a possibilidade, existe como ser eleito. Já visto a própria eleição do Collor, a eleição do Jair Bolsonaro e de outros prefeitos, até governadores, que Cira Surrício, no Rio de Janeiro, uma pessoa, uma figura apagada, que nunca tinha se visto falar dela,
um juizeco chega a governador do Rio de Janeiro. Mas também tem razão. Um estado prostituído, um estado que ninguém acredita mais em nada. A classe política faliu o Rio de Janeiro, acabou com o Rio de Janeiro, eclipsou o Rio de Janeiro. Essa é a verdade, meus amigos e minhas amigas. Nesse estado temos Minas Gerais, temos o Rio de Janeiro. Vejam bem o problema do Rio de Janeiro. Todo ano se repete a desgraça das chuvas, bem como São Paulo e Minas Gerais. Esses governos que passam por lá só têm mesmo cuidado de cuidar deles mesmos. A coisa pública para a qual foram eleitos não é levada em conta. Meus amigos e minhas amigas, mas nós estamos falando da sucessão presidencial já de 2022. E temos esses candidatos que mencionei se preparando para concorrer à presidência da República. Escrevam aí, anotem, porque essa é a verdade. E corremos o risco de algum deles serem eleitos. Era esse pequeno alerta que eu queria fazer aqui, meus amigos. Nessa mídia de hoje, do dia 25 de janeiro de 2020, aniversário da cidade de São Paulo e aniversário do desastre, da desgraça de Brumadinho. Que Deus nos ajude todos, porque nós estamos aqui nesse país, todos correndo muito risco. Muito obrigado e voltarei, com a graça de Deus, em outra oportunidade.